Olá, vamos falar sobre ser mentalmente forte, que eu acho que é um objetivo aí bem interessante para todo mundo, né? Que tem a ver com um pouco de tudo no que diz respeito aos aspectos comportamentais da gente, a nossa cabeça, como é que funciona. Tem bastante a ver com não se deixar abalar com o desaforo do outro, com o, sei lá, o mau dia da outra pessoa e a gente de repente quando vai ver tá lá influenciada, tá no mau dia também só porque tá na convivência. Não se deixar sair do nosso rumo, do nosso caminho que a gente traçou, do que a gente quer pra gente, porque de repente alguém falou que não é legal, que tem outra coisa que é melhor, né? Tem a ver com isso, mas tem a ver com outros aspectos que eu acho que são um pouquinho mais profundos, que são bem interessantes pra gente observar. E é sobre isso que eu vou falar. Quais são as características de uma pessoa mentalmente forte? Como é que a gente chega lá? Como é que a gente consegue? Como é que a gente faz para estar nesse ponto? Vamos conversar sobre isso. Sou Marisa de Abreu, psicóloga. Esse canal é para falar de psicologia, de comportamento, mostrar para você a cada vídeo um exemplo de um assunto com o qual você pode contar com o psicólogo. Que você pode, por exemplo, levar para uma terapia, se trabalhar, melhorar, quem sabe mudar alguma coisa que vai fazer aí uma bela diferença na sua vida. Eu mesma não atendo, mas apresento meu site, tem uma equipe grande, o link aqui, ou pelo WhatsApp você pega as informações objetivas, horário, valor, online e presencial, todos esses detalhes. Então vamos lá, vamos falar de ser forte. Ser fisicamente forte é uma coisa bem interessante, né? Bem positiva, porque a pessoa quando trabalha o seu corpo, ela fica com fôlego mais bacana para aguentar fazer as coisas do dia a dia, né, para aguentar o seu mundo mesmo, né? Consegue carregar objeto com mais facilidade, tem mais saúde, a aparência fica mais interessante, é bem bacana ser uma pessoa forte fisicamente. Mas eu diria para você que ser mentalmente forte é muito mais importante. E antes que as pessoas defensoras do bem-estar físico falem alguma coisa, vou te mostrar, pera lá, não fica bravo comigo não, que você vai concordar comigo. Porque eu acho que até para a pessoa conseguir ser fisicamente forte, ela precisa ser mentalmente forte. Por quê? Para ela fazer treinos, né? Para ela treinar o corpo dela, ela precisa ter uma cabeça boa, que vai, por exemplo, cabeça boa nesse sentido, né? Você vai entender o que é isso de cabeça boa. Ela precisa conseguir identificar um treinador legal, que vai saber elaborar um treino que é o ideal para ela, que não vai forçar demais, que não vai estar deixando coisas que precisa ser trabalhado de lado, um treinador com boas técnicas. Ela vai perceber que a alimentação também compõe esse treino físico, também vai fazer parte. Então, se informar qual é a alimentação mais adequada, que o corpo dela vai estar precisando aí para complementar isso tudo. Ela não permite que pessoas com ideias erradas a respeito das vantagens do treino influenciem, que sempre vem alguém falando, né? Ih, tá treinando, aí vai pior, melhor isso aqui, pior aquilo lá, tá? Não, ela fala, não, pera lá, eu sei, eu me informei, então ela não se deixa influenciar por isso. Ela consegue identificar quem está se ressentido com a melhora dela e sai falando coisas do tipo assim, né? Ai, não tá bonito não. Ah, ixi, nossa, você tá deixando de fazer tal e tal coisa. Então ela percebe, isso é ressentimento da outra pessoa, pra gente não falar aquela outra palavra mais pesada, né? Enfim, tudo que alguém possa vir ela consegue identificar. E isso tudo ela consegue sendo mentalmente mais forte, aí ela atinge o objetivo dela também, de ser fisicamente mais forte, né? Desse âmbito emocional, leva para as conquistas mais concretas, digamos assim. Então vamos entender, vou te dar exemplos de coisas que as pessoas conseguem fazer justamente por serem mentalmente mais fortes. Por exemplo, ela consegue criar a sua própria definição de bem-estar para ela, o que é bom para ela, o que funciona para ela, o que vai dar certo para ela. Cada um vai ter a sua, ela consegue saber a dela e não se deixa levar pelas outras pessoas que estão aí dizendo como é que ela deve viver a vida dela. Ela consegue ficar feliz, celebrar o sucesso da outra pessoa. Nossa, você conseguiu, você tá bem.
eu não cheguei lá, mas não é, nem entra no assunto. Não tem importância, você tá bem, tô feliz por você. Ela consegue não sentir ciúmes, não sentir inveja das outras pessoas. Ela consegue se desafiar todos os dias e refletir sobre ela mesma. Né? Isso que eu disse, o que quis dizer? Quando é que eu estava, né, chegando com isso? Foi bom, não foi? Ela consegue refletir sobre sua forma de ser. Ela não tem medo do erro e ela até desiste, né? Mas desiste quando percebe que insistir naquilo, o ganho não vai valer a pena, não é irrisório. Às vezes a gente fica insistindo, né? A gente fala, não, posso desistir. Aí insiste, insiste. Quando vai ver, insistiu tanto por uma coisa que nem valia a pena. Então ela sabe, tem hora que vai ter que desistir, que vai ser muito inteligente desistir de algumas coisas para conseguir se empenhar em outras que são mais interessantes. Ela consegue identificar, essa é a parte bastante importante, ela consegue identificar suas próprias emoções, ela consegue até dar nome, nomear, o que eu estou sentindo, o que é isso aqui agora? Eu estou com raiva, eu estou ansiosa, eu estou com medo, eu tô brava, tô angustiada, tô depressiva. Às vezes, assim, a pessoa consegue identificar, mas quando é um quadro clínico, talvez a pessoa não consiga dar um nome, e aí eu também não estou cobrando que ela consiga, porque um dos trabalhos do psicólogo é fazer isso, né? Conseguir, junto com a pessoa, identificar quais são todos aqueles sentimentos que compõem a depressão, que para cada um vai ser um grupo diferente, e ela consegue também identificar os pensamentos negativos, aquilo que está atrapalhando ela, aquilo que está bloqueando ela, mas ela também vai perceber que tem hora que o pensamento negativo é bastante útil, que ser otimista e positiva para tudo não dá certo. Por exemplo, você vai atravessar 23 de maio, para quem não é de São Paulo, é uma avenida enorme, cheia de faixa, não tem nem farol, sinaleiro ou semáforo, que nome você dê, para atravessar aquilo. Não é hora de ser otimista e falar, não, vai dar, vou conseguir atravessar aqui, vou chegar viva do outro lado. Não vai dar. É hora de ser pessimista e falar, vou buscar uma passarela, vou atravessar só onde dá. Tem hora que você precisa ser pessimista e falar, não, só que não funciona, não chega lá. E por aí você percebe que buscar o controle das próprias emoções e não ser dominada pelas suas emoções é um fator assim bem interessante de quem é mentalmente forte. Ser mentalmente forte não é só ter aquela força de vontade também, mas é saber sobre as suas emoções. Você vê que a palavra força está muito associada com a palavra emoção. Né? A pessoa consegue identificar não só que emoção que ela está sentindo, mas a origem, de onde que veio, que eu estou me sentindo agora desse jeito. Foi alguma coisa que eu lembrei? Foi alguma associação que eu fiz? Foi alguma coisa que alguém falou? Por que essas palavras dessa pessoa me afetam dessa forma? Não é nem para te julgar, é para saber de onde que veio mesmo. É alguma coisa que já vem acontecendo há muito tempo, que de repente isso aqui foi o pingo d'água que transbordou o copo? E aí você pode refazer o seu caminho emocional para você conseguir chegar na sua emoção adequada. Com a sua compreensão de como você é, como a sua emoção funciona em você, você consegue refazer esse caminho emocional, que eu acho que tem muito a ver com a terapia. Refazer os nossos caminhos emocionais e lá entender para onde a coisa começou, trabalhar essa emoção, permitir-se sentir isso que te foi colocado, não enfiar debaixo do tapete e fazer a coisa ser sustentada. E aí também uma outra característica é conseguir administrar a dor para quando você tiver alguma coisa que é mais importante. Por exemplo, acordar cedo é dolorido, é chato, é complicado, mas a hora que você consegue administrar, sustentar, suportar essa dor e falar, eu vou acordar cedo porque aquele curso é bem importante para a minha vida, vai me ajudar muito aí no meu currículo, aí é uma característica bem interessante. Essa dor eu suporto. E tantas outras, como nos vídeos recentes eu falei do silêncio. Muitas vezes pode ser dolorido você ficar em silêncio quando a pessoa está falando um monte de bobagem e você está ali explodindo para falar outro tanto para aquela pessoa, mas dá uma segurada nisso, pode ser bem importante, porque você, com o tempo, você vai perceber que, nossa, que bom que eu não continuei naquela
bagunça toda de conversa, de disputa de ideias que não estava levando ninguém a lugar nenhum e só bloqueei aquilo, fiquei quieto e continuei minha vida. Uma outra característica é reconhecer as suas próprias limitações. Daqui não vai, daqui para frente eu já não consigo mais, daqui para frente não consigo nem aprender, daqui para frente e vou aceitar a mudança também. Não deu certo, a gente vai fazer diferente. Reconhecer seu ponto forte, seu ponto fraco e buscar melhora. Ou buscar melhora num outro caminho, ou buscar melhora naquele ponto fraco mesmo, é conseguir fazer essa administração. Né? Ela também sabe que a vida é dinâmica, a vida está sempre mudando, não é aquela coisa? O mundo é pequeno, dá volta, aquela história toda. E mudança acaba sendo inevitável, acontece sempre. E conseguir perceber o sentimento das outras pessoas, isso é a chamada empatia, você conseguir... E eu gosto muito da diferenciação de empatia de alteridade. Empatia é quando você sabe o que a pessoa está sentindo porque você já sentiu, você já teve naquela situação. Alteridade é quando você não teve na situação da pessoa, mas você consegue ter curiosidade e interesse suficiente para buscar informação e ter uma conexão maior com o sentimento daquela pessoa. As pessoas chamam tudo de... Tá tudo certo, não tem problema de chamar tudo de empatia, mas é isso, é uma qualidade bastante interessante para você ser mentalmente forte, que é você não só reconhecer os seus sentimentos, como reconhecer os sentimentos das outras pessoas, porque você está num mundo cheio de gente e cada um tem a sua vida interna toda construída à sua maneira, e você reconhecer essas diferenças é importantíssimo. E tudo isso tem uma consequência que eu acho que é bem interessante, que é a curiosidade. Uma pessoa mentalmente forte, eu acredito que automaticamente ela se torna mais curiosa, mais interessada em saber de tudo, em aprender coisas mais formais, como por exemplo técnicas para alguma coisa que você precisa fazer no seu trabalho. Ela é curiosa para ler livros de todos os assuntos e saber o que as pessoas pensam a respeito, ou que histórias que ela pode acompanhar quando for um romance. Ela assiste documentários, mas assiste com uma certa crítica, não assiste assim, tô aberta, tudo que falar é verdade. Não, pera lá, vamos ver. Isso aqui é o ponto de vista de algumas pessoas, né? É legal mesmo, não é? Bate com outras coisas que eu já vi a respeito, pessoas que eu respeito, que percebo que merece reconhecimento. Ela é curiosa com relação às outras pessoas, a ouvir outras pessoas, dar tempo para elas falarem e tá ali junto com elas. Mas aí a grande pergunta, como é que a gente se torna essa pessoa mentalmente forte? O que a gente precisa fazer para chegar nesse ponto de conseguir tudo isso aí que eu falei de uma pessoa? Tudo isso que eu falei, eu acho que é o resultado de um caminho de crescimento pessoal. É o resultado de tudo que você faz, né, dentro de você. Então, o que eu acredito que é preciso limpar, ou como a gente fala na psicologia, trabalhar os elementos que estão impedindo a pessoa de ser ela mesma. Aquelas coisas que foram acontecendo, aqueles elementos emocionais que causaram dor e foram limitando a livre expressão de quem você é, de quem ela é. Né? Ou seja, identificar os traumas, identificar os acontecimentos que foram embutindo pensamentos disfuncionais, crenças que não te levam a lugar nenhum. Por exemplo, crença de você valer menos, crença de você não ter capacidade, crença de que os outros sempre vão passar por cima. Enfim, esse tipo de coisa é legal a gente identificar de onde começou. E eu tenho uma ideia com relação à palavra trauma, que é um pouquinho mais ampla, que não é só aquele baque que te deu, também, mas isso é o que normalmente é reconhecido, normalmente é entendido. Eu entendo por trauma todas as agressões que uma pessoa sofreu ao longo da vida e que em algum momento você parou para olhar para elas e conseguiu observar à luz de uma realidade, né, mais tranquila, que muitas vezes inclui reconhecer formas injustas que você foi tratado, coisas que foram ditas a seu respeito e que nunca foram verdades, até mesmo aquelas coisas que foram ditas e feitas para o seu próprio bem,
né? Pro seu próprio bem, entre aspas, porque às vezes é dito muita coisa, principalmente para uma criança. Não, não vai lá, não, não, isso aí você não consegue. Não, e para de fazer isso, é coisa de criança mal educada. Isso não é coisa de menina, isso aí não é coisa de menino. Isso aí, então são coisas que as pessoas vão ouvindo e bem intencionado quem falou, mas o resultado não é interessante para a pessoa que ouviu e vivenciou aquilo tudo. E quando eu falo de ser tratado de forma injusta, eu não estou aqui pegando todo mundo no colo, passando a mão na cabecinha de todo mundo, porque eu estou falando que muitas vezes a forma injusta que uma pessoa foi tratada é justamente aquele monte de facilidade que ela recebeu e fez ela acreditar que ela é especial e no fundo ela não é não, tá? Ela é mais uma pessoa aí no mundo. Ou então cada atividade que faziam pela pessoa e fez ela acreditar ou tanto que ela era incompetente, incapaz de fazer aquilo, se fizeram por mim, eu acho que é porque eu não consigo fazer, então eu preciso de continuar procurando pessoas aí no mundo que façam as coisas por mim. Isso é um trauma. É a minha forma de ver o trauma. Coisas que foram acontecendo na tua vida e foram limitando a tua vida. Então, uma pessoa que foi mimada e que não aprendeu a se virar sozinha, ela vivenciou traumas. Essas coisas que fizeram para ela de dar tudo de mão beijada foram coisas que foram prejudicando, limitando a vida dela. Então, identificar cada uma dessas coisas e conseguir se trabalhar, elaborar, identificar o que tem de realidade nessa história, eu acho que é uma forma da gente limpar, né, a nossa vida mental e se tornar mentalmente forte, porque é uma consequência natural na hora que você faz esse trabalho com você mesmo, você ser mais senhor de você mesmo sem ser arrogante. Você consegue, né, identificar o que é legal, o que é bom para você e seguir em frente nisso e ser forte nisso, sem atropelar as outras pessoas. Você faz isso sendo um humano, sendo uma pessoa humana que está aí sabendo qual é o teu objetivo no mundo, querendo ter vida bacana, harmoniosa, gostosa com você mesmo e com as outras pessoas. Pensa nisso, está difícil sozinho, pensa no psicólogo para te acompanhar, para te ajudar a te entender o que está acontecendo, né? Por que você não se sente? Conta para mim, coloca nos comentários, você sente que você não é mentalmente forte em algum aspecto? Se você falar eu sou mentalmente forte em tudo, eu vou duvidar, tá? Eu não acredito em gente perfeita, não. A vida da gente é cheia de tropeços, não tem como. Como eu falei, até que tem a vida perfeita, ai, que fizeram tudo por mim, minha vida perfeita, já foi um problema. Então me conta, uma pessoa que quer trabalhar para ser mentalmente forte, ela precisa trabalhar que aspecto? Qual é mais importante? Conta pra mim. Obrigada por me assistir.